Olá, aluno! Continuando os nossos exercícios, agora eu trouxe o exercício 5 da lista 3. Você que está com dúvida em como construir o gráfico de uma função quadrática, de uma função de segundo grau, como que faz para descobrir o vértice. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, que é o exercício 5 da tua lista. Vamos lá? Então, gente, nós já vimos aí que existem funções que são do primeiro grau e também funções do segundo grau, quando o maior expoente presente é o número 2. Essas funções de segundo grau, gente, elas têm algumas características. Primeiramente, o gráfico de uma função de segundo grau vai ficar uma parábola. Ou assim, com a concavidade voltada para cima, ou assim, com a concavidade voltada para baixo. Então, não é reta. Na função de primeiro grau, a fim fica reta. Na função de segundo grau, o gráfico fica uma parábola. Essa, gente, já é uma ótima dica para você, porque se de repente você vai lá numa avaliação, numa prova, vai fazer o gráfico de uma função de segundo grau e ficar uma reta, você fez algo errado. Tem que ficar uma parábola bonitinha, certinha, tá bom? Então, tanto pode ser voltada para cima, como voltada para baixo. Uma função de segundo grau tem algumas dicas que você já pode ver ali, que podem te ajudar na construção do gráfico. Então, vejam. Quando o valor do A, que é aquele númerozinho que está ali do lado do x ao quadrado, o coeficiente do x ao quadrado, for positivo, a tua parábola fica assim, voltada para cima, né? E quando o A, que é o valorzinho do lado do x ao quadrado, fica negativo, se ele for negativo, a tua parábola fica voltada para baixo. Você pode fazer um teste aí com o positivo e negativo, daí você olha a sua unha. A parábola vai ter aquele formato ali da cutícula, que está grudadinha na mão, né? Então, se for positivo, olha ali a cutícula, parábola voltada para cima. Negativo, parábola voltada para baixo. Então, você pode não esquecer mais aí agora fazendo positivo e negativo com a mão. Beleza? E aí, gente, tem um detalhe importante. Quando A for positivo, essa tua parábola, ela vai ter um ponto de mínimo. Por quê? Ela vai descendo, descendo, descendo até chegar num ponto mínimo e voltar a subir. Então, uma parábola que o A é positivo e ela é voltada para cima, ela tem um ponto de mínimo. Já uma parábola que ela é voltada para baixo, o A negativo, ela vai ter um ponto de máximo, porque ela vai chegar lá no máximo e aí voltar a descer de novo. Então, é diferente, né? Quando ela é voltada para cima, ela tem um ponto mínimo. Quando ela está voltada para baixo, ela vai ter um ponto máximo. Voltada para cima e voltada para baixo, a gente olha onde está aberto, tá bom? Então, quando está aberto para cima, a gente fala que está voltada para cima. Voltada para baixo, está aberto embaixo. Não esquece mais, hein, gente? Que tem gente que fala tudo errado isso aí, não pode. Muito bem, só de olhar aqui essa minha função do exercício 5, como A vale 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, professora, não tem nada, não tem número nenhum do lado do x ao quadrado. Tem sim, está invisível aqui, ó. Quando nós não temos nenhum número do lado da incógnita, né, da variável, é 1, não 0, porque se fosse 0 não teria aquele x ao quadrado ali. Então, como A, nesse caso, vale 1, gente, é positivo, a gente já sabe que a parábola vai ser voltada para cima e vai ter um ponto de mínimo. Então, a gente já vai saber que essa minha parábola tem que ter um ponto de mínimo, beleza? Como que a gente acha o vértice dessa minha parábola? Como que eu descubro o vértice? Que é outra coisa que ele está pedindo ali no enunciado. O vértice, gente, é justamente esse pontinho de mínimo ou pontinho de máximo. Tem um detalhe bem importante. Quando a gente fala em ponto, a gente não está falando só do x ou só do y. Ponto é sempre um parzinho de x e y, tá? Então, para a gente achar o x do vértice, aqui o ponto, né, de mínimo, no caso aqui, existe uma formulazinha que é menos b sobre 2a. Beleza? Você vai fazer essa fórmula, então, substituindo os valores de b e de a. Nesse caso aqui, gente, o B, o A a gente já sabe que vale 1 e o B vale 3. É o número que está do lado do x, tá bom? Então, vai ficar menos 3 sobre 2 vezes 1, menos 1,5. Então, ficou um número aqui quebradinho, né? Um número decimal, não tem problema. Pode acontecer também, pode dar números inteiros, tanto faz, tá bom? Não tem uma regra para isso. Achamos o x do vértice.
Para acharmos o y do vértice, tem duas formas. Você pode substituir o 1,5 aqui no lugar do x ao quadrado e do x, ou então usar a fórmula do y vértice. Como que faz a fórmula do y vértice? Vamos usar essa aqui, em um outro exercício a gente pode fazer diferente. Menos delta sobre 4a. Essa é a formulazinha do y do vértice. Então, a gente vai ter que calcular o delta separado, que vamos usar o valor dele. Delta é aquela outra fórmula, b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá. b ao quadrado vai ficar 9 menos 4 vezes 1 vezes 2. 9 menos 8, o delta vale 1. Menos 1 dividido por 4 vezes 1 vai dar menos 0,25. Também ficou um valor quebrado. Se você tivesse substituído o menos 1,5 aqui no lugar do x ao quadrado e do x, você ia encontrar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado pelas duas maneiras. Tanto faz pela fórmula do y vértice ou substituindo o x do vértice na função. Ok? E para fazer o gráfico, professora, tem alguma maneira de fazer sem precisar aí recorrer à tabela? Tem também. No caso da parábola, gente, não é mais fácil do que no caso da função afim. Na função afim, você iguala ali, acha a raiz, você já tem a função. Tanto faz, então, fazer mais rápido, aliás, fazer pela função do que pela tabela. Aqui não, aqui os dois dão um certo trabalho. Fazer a tabela, colocando sempre o vértice no meio, né, para a gente não ter um pedaço só de uma parábola, ou então achando as raízes. Por que eu falo que dá mais trabalho um pouquinho aqui do que lá na função afim, que é tão simples? Porque para você determinar uma raiz aqui de uma função quadrática, não é tão rápido como na função afim, que é uma equação de primeiro grau, né, gente? Aqui você vai precisar ou fazer por soma e produto, ou então fazer Bhaskara e tudo mais. Você já tem o delta, fica um pouquinho mais rápido para fazer Bhaskara, certo? Ou então faz por soma e produto, que também tem aula aí em Cálculo Conceitos explicando como é que faz. Como a gente já fez o delta, vamos fazer por Bhaskara mesmo. Menos b, mais ou menos raiz de delta, raiz de 1 fica 1, sobre 2a. São duas raízes, então. Uma considerando positivo, vai ficar menos 2 sobre 2, né? Menos 3 mais 1 sobre 2. E a outra considerando negativo, menos 4 sobre 2. Tenho as duas raízes, tenho o vértice também da minha função, posso tentar construir o gráfico, beleza? Vamos lá. Então, eu vou traçar aqui uma reta para o y e outra para o x. Muito bem. Então, vamos lá, gente. O vértice dessa minha função é o valor quebrado. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos como que vai ficar. Perfeito, perfeito, só se a gente usar lá um software, né? Ou tiver uma malha quadriculada, que daí também facilita bastante. O x do vértice, gente, ficou menos 1,5. Então, vou marcar aqui, ó, menos 1,5. Esse é o x do vértice. O y do vértice ficou menos 0,25. Então, vejam, vou marcar mais ou menos aqui aproximado. Então, o encontro entre o x do vértice e o y do vértice vai ser o meu vértice, o meu ponto aqui mínimo, beleza? E aí eu vou marcar também os valores que eu encontrei para menos 1 e menos 2, que vão ser os meus valores que eu encontrei de raízes. Então, menos 1 e menos 2. Outro valor interessante que eu posso utilizar é o valor do c, que é o 2, né, no caso da minha função. Vou passar a função aqui para vocês, olha. F de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Esse termo independente, igual é na função afim, é onde o gráfico corta o eixo y. Então, eu posso marcar ele também, que vai me facilitar aqui para eu desenhar a parábola. Então, o que eu sei? Minha parábola vai vindo, vai chegar no ponto de mínimo e vai voltar a crescer. Prontinho. Então, eu tenho aqui o esboço do gráfico, ficou uma parábola. O A é positivo, ficou voltada para cima. As raízes, menos 2 e menos 1. E o meu ponto de mínimo aqui, o meu vértice, no caso, menos 1,5 e menos 0,25.
Então, além do gráfico, a gente vai identificar quem é o vértice, vai marcar o ponto de vértice. Então, o ponto sempre são dois valores, o ponto aqui x, que é o x do vértice. Nesse caso, vou colocar ponto e vírgula só para não confundir com a vírgula aqui do decimal. E menos 0,25 para y. Esse é o meu parzinho ordenado aqui para o vértice. E as raízes são os dois valores que eu encontrei, menos 2 e menos 1. E o gráfico está ali desenhado. Então, viram, gente, que a função quadrática, ela dá um pouquinho mais de trabalho que a função afim, tem que fazer com cuidado. Envolve Bhaskara, envolve raízes e envolve vértice também. Então, lembre, gente, que o vértice é aquele pontinho lá de mínimo ou de máximo. Já as raízes são os valores onde o gráfico vai cortar o eixo x, são duas coisas diferentes. Pode ser que, em alguns casos, coincida, né, do vértice ser exatamente onde corta o eixo x, mas isso não sempre ocorre, como vocês viram nesse exercício. Então, a minha sugestão é que você pega lá o exercício, faz ele de novo, tenta fazer sozinho, se não conseguir, vê o vídeo de novo e continua praticando. Tem mais exercícios de função quadrática na lista que você pode fazer, porque esse aqui realmente é o que dá mais trabalho em termos de construir gráfico de função, é a função quadrática. Então, estuda aí bastante e se tiver alguma dúvida ainda, pode enviar lá na tutoria, tá bom? Até mais!